Graças a paz, meus irmãos. Estamos começando mais um culto de doutrina. Nesta noite. Como vocês sabem, a gente falou semana passada. Este é o último culto da série. A partir da semana que vem estaremos com uma série nova. Que será a partir da quarta-feira da semana que vem, às 8 horas, estaremos com uma série nova. Então hoje é o último quarta-feira com esse tema que é o Sermão do Monte. Então, minha participação, pelo menos por enquanto, está encerrando, será uma nova pessoa. Então, a partir de quarta-feira que vem, serei uma nova série. Então, vamos dando início hoje, né, ao último do Sermão do Monte. Como a gente tem falado antes, o Sermão do Monte a gente pode dividir em dois grandes grupos de texto. O primeiro é a parte que nós já estudamos, que se refere a... Só do estar muito amarelada. A primeira parte que se refere à questão das bem-aventuranças, que são um conjunto de características que Jesus apresenta ao cristão como características que o cristão deve ter, que deve ser inerente ao cristão. Essas características a gente tem trabalhado nessas semanas anteriores. Nós temos trabalhado nelas e hoje a gente vai encerrar vendo as demais partes do Sermão do Monte, que ele já não trata mais de uma questão somente individual, ele vai tratar mais de relacionamentos entre cristãos, entre você e o próximo, aquele que não é cristão. Ele vai tratar mais sobre isso, sobre comportamento cristão agora. Como a gente viu semana passada, a gente terminou o Sermão do Monte, ou as Bem-aventuranças. O Sermão do Monte termina hoje. Trabalhou todas elas e depois trabalhamos a questão que Jesus disse que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. E hoje a gente vai ver algumas outras questões que Jesus traz no Sermão do Monte. Logo após tratar a questão de que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, ou seja, que nós somos, como cristãos, influenciadores de onde nós nos encontramos, ou seja, ser cristão não é simplesmente ser cristão e na igreja, é também influenciar o mundo, trazer ao mundo aquilo que Deus nos fez. Jesus traz um outro assunto. Ele vai primeiro dizer uma coisa interessante, que é sobre a lei de Moisés. Porque muitos, por causa da percepção que eles tinham da lei de Moisés, ao Jesus começar o Sermão do Monte, falando das bem-aventuranças, e outros ensinamentos que Cristo já tinha dado, muitos achavam que Jesus queria se desfazer da lei mosaica ou não estava de acordo com a lei mosaica, mas isso não é a verdade. Na verdade, Cristo vai dizer, em Mateus 5, a partir do versículo 17, ele vai dizer que não veio para revogar a lei e os profetas, mas sim para cumpri-las. Que ele vai a mais, no versículo 18 ele diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A gente acha interessante isso quando a gente vê a tradução em português, até que um i e um tio, não percebe a importância dessa frase que Jesus dá. É o seguinte: o texto do Antigo Testamento ele é escrito em hebraico ou aramaico. E uma coisa interessante é que o texto em hebraico ele é escrito, originalmente ele não tinha vogais, ele só era escrito com as consoantes. Mas com o passar do tempo, depois dos cativeiros, começou a se perceber que a própria população estava esquecendo a pronúncia das palavras e o que eram as palavras. Por quê? Porque você aprendia desde cedo o texto,
Só que o texto era escrito somente com consoante, então a vogal era decorada. E o que acontece? Com o passar do tempo, eles se criaram um grupo de estudiosos chamados maçoréticos. Ele criou um monte de pontinhos que você bota no meio do texto para simbolizar as vogais. E quando Jesus diz isso, que nem um i ou um tio, ele está, na verdade, falando desses pontinhos, dizendo que nenhum deles seria tirado até que a lei se cumprisse. Então, ele vai dizer que, na verdade, ele não veio para questionar a lei de Moisés e os profetas, mas sim para cumpri-los. Ou seja, de certa forma, ele está dizendo que se vocês acham que eu estou indo de encontro à lei, é porque vocês não estão conhecendo bem a lei de Deus. Porque, na verdade, eu não estou aqui para ser contra ela, eu estou aqui para cumpri-la. E depois de falar isso, ele vai analisar a lei. Ele diz isso, que veio para cumprir a lei, e ele vem trazer agora a sua perspectiva sobre a lei de Moisés, em vários pontos da lei de Moisés. E o interessante é que muitas vezes eu vejo comentários quando se fala dos tempos, que era o tempo da lei e o tempo da graça, que a graça é melhor, é mais simples. E na verdade não é bem assim. Jesus começa ao Sermão do Monte mostrar que apesar de ser a época da graça, a exigência do cristianismo muda. A lei era algo muito externo do que você fazia. E a partir de agora, a partir do versículo 21, Jesus vai mostrar que na graça, o que Deus quer ver, o que já é algo que ele vem trabalhando desde as bem-aventuranças, é o seu interior. A sua perspectiva interior, como você é, isso que importa para ele, para Deus. Então ele começa a tratar de algumas questões. Primeiro ele trata do homicídio. E ele vai dizer, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. E ele vai dizer, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Ou seja, ele vai dizendo, antes você não podia matar. Agora eu digo, até se você se irá sem motivo contra o seu irmão, você está pecando. Você vai ser passível de julgamento. E ele não termina só aí, ele vai dizer mais. Ele diz, se você chegar ao altar de Deus para dar qualquer oferta e se lembrar que você tem um problema com seu irmão, saiba que sua oferta não vai ser aceita. Você volte, deixe sua oferta antes de ser dada ao altar. Volte, se acerte com seu irmão e depois você venha e entregue sua oferta ao altar. Ou seja, enquanto na lei de Moisés o problema era o homicídio, Jesus vai dizendo agora, no meu reino, não é só o ato de matar. Você tem que estar preocupado com a sua perspectiva de quê? De comportamento, de relacionamento com o seu irmão. Se irando contra o seu irmão já é um problema. Você não deve se irar contra o seu irmão. Se você causou um problema, uma desavença com o seu irmão, saiba que Deus não vai receber a sua oferta. Ou seja, então, enquanto na lei era o ato de matar que era o problema, agora Jesus vai dizer que no reino dele, até irá contra o seu irmão, ter problemas com ele, vai afetar o seu relacionamento com Deus. Vai afetar o fato de Deus receber ou não a sua oferta. Então, Jesus aumenta o padrão. É aquela coisa. A lei era um padrão, Jesus vai mostrar, o padrão de Deus, na verdade, é muito acima do que aquilo que a lei simplesmente exigia. A lei exigia o padrão para o homem. Agora, eu estou trazendo o padrão divino, que é o que a gente tem visto desde a bem-aventurança, é um padrão elevado que Deus estabelece. E ele continua com essa perspectiva. Ele, depois do homicídio, ele vai dizer, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Ou seja, antigamente era o ato em si que era o pecado de adultério. Jesus está dizendo que agora, como você percebe que você tem que ser puro de coração, que é o seu interior que importa, até o fato de você cobiçar a mulher alheia já é cometer adultério. Ou seja, é um padrão mais alto que está sendo estabelecido. Não é somente a atitude exterior que Deus está preocupado. Deus está preocupado também com aquilo que está no seu coração. E ele vem trazendo isso. Tanto é que ele segue, depois do adultério, ele vem dizendo que
Ele é até bem extremista. Ele diz, ó, se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho. Que é melhor você chegar ao céu sem um olho do que ir com o corpo inteiro para o inferno. Então ele vai estabelecendo esse padrão novo, esse padrão que é mais importante você se ver por dentro, como é que é a sua atitude interna, o que você pensa, que é isso que Deus se preocupa. E ele segue o ensinamento trazendo depois sobre o juramento. E ele vai dizendo que antes você não deveria jurar em falso, mas cumprir o juramento. Principalmente para quando você jurava para o Senhor. E ele vai dizer agora que em vez de jurar, você não deve jurar pelo céu, porque o céu não é seu, é o trono de Deus. Não deve jurar pela terra, que a terra também não é sua. E nem jurar por si mesmo, porque você não pode fazer com que um fio de cabelo caia da sua cabeça ou permaneça. Você não tem controle real sobre você. Lembra daquilo que a gente já falou das bem-aventuranças do ser manso, que é você perceber que você não tem um controle sobre sua vida, é Deus que tem, e permitir que Deus tenha esse controle. E Jesus vai estabelecer esse princípio aqui, e ele vai dizer, ó, que em vez de fazer juramento para que os outros acreditem que você está dizendo é verdade ou que você vai fazer aquilo que você está dizendo, você, porém, a sua palavra tem que ser se ensina ou não. O que disto passar vem do inimigo, vem do maligno. Ou seja, ele está dizendo, ó, antes você jurava para provar que está dizendo a verdade. Agora, sua palavra tem que ser sim, sim ou não, não. Você diz que vai fazer, você faz. Você diz que não faz, não faz. O que passar disso, ou seja, qualquer mentira, qualquer falsidade na sua palavra, isso procede do maligno. Aí ele continua estabelecendo esse padrão. Ele diz, ó, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Porém vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, dê também a outra. É ao que demandar que você ande com ele, uma milha ande duas. Ou seja, enquanto a lei trabalhava no olho por olho, Jesus está dizendo, agora você não se vinga. Agora você é manso, você é humilde. Você aceita o controle de Deus total em sua vida, não importa o que os outros façam. É um padrão muito mais elevado. É um padrão muito diferente porque é um padrão que está pressuposto que você trabalhou todas aquelas bem-aventuranças em sua vida. Que aquelas bem-aventuranças agora são reais em você. Que você segue aquele padrão, que você busca aquele padrão. Quando você vê o resto do Sermão do Monte, ele realmente estabelece um padrão muito elevado. E se você ler só ele e não perceber a importância das bem-aventuranças, quão profundas elas são, você vai pensar que o padrão estabelecido veio do nada, mas não. O padrão ali, ele está continuando aquilo que foi estabelecido nas bem-aventuranças. É uma continuação daquilo. É aquele padrão nas bem-aventuranças agora na prática. Aquele padrão agora das bem-aventuranças está, na realidade, sendo mostrado como você deve trabalhar no dia a dia ele. Essa é a grande questão. E essa é o trabalho que você tem que entender. É isso que nós temos que entender que Cristo está estabelecendo para nós, quando ele vai tratar do Sermão do Monte. Porque primeiro ele começa com as bem-aventuranças, que são um padrão pessoal. E quando você percebe esse padrão pessoal e espiritual de vida, ele vem trazendo o resto do Sermão do Monte. E isso não choca mais. Porque você já percebe pelas bem-aventuranças qual alto é o padrão que Deus quer estabelecer para você. E ele continua no final do capítulo 5, agora ele vai trabalhar o amor ao próximo. Ele vai dizer, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e envia chuva sobre os justos e injustos. Porque se amarem os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazes os gentis também o mesmo? Portanto, sede o vosso perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste.
Novamente, aquele padrão que é estabelecido. É o padrão novo divino. Antes você amava o seu próximo e odiava o inimigo. Agora Deus está dizendo, ó, ame o inimigo, ore por quem te persegue. Ele diz, o mundo já ama quem ama ele. Amar quem lhe ama é fácil. Esse é o padrão do mundo. Jesus está dizendo, ó, o padrão que eu quero de vocês não é o padrão do mundo, é o padrão de Deus. Deus que faz nascer o sol sobre bons e maus. Da mesma forma, você deve amar os que te amam e os que te odeiam, os que te perseguem. Ele vai trabalhar isso com você. É o novo padrão que Deus estabelece. É o novo padrão que Deus está pedindo de você. E no versículo 6, ele vai continuar justamente trabalhando essas questões de comportamento, desse padrão que Deus estabelece. Ele vai tratar da prática da justiça, que a justiça você não faz para que os outros vejam. Você não busca que os outros vejam você fazendo justiça, mas na verdade você faz isso em secreto para que Deus lhe abençoe. Ele começa a trabalhar essa perspectiva de que agora você não faz para os outros. O capítulo 6 ele trabalha muito isso no seu início, que é um problema do ser humano. Muitas vezes nós fazemos para que os outros percebam o que eu estou fazendo. E ele vai trazer agora que não, que você faz no secreto. Deus tem que saber o que você faz, os outros não precisam. E ele traz dois padrões sobre isso. O primeiro é o de dar oferta ou dar esmolas, dependendo da tradução que você tiver, e o outro é de oração. No capítulo 6, versículo 2, ele diz, ó, quando, pois, deres esmolas, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para que sejam glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto e teu pai que veio em secreto te recompensará. Isso é uma coisa muito séria, meus irmãos. Era um mau hábito dos fariseus, era um mau hábito dos judeus, naquela época de propagarem o que estavam fazendo. Eu estou dando esmola, eu estou fazendo muito, doando muito para o templo. Eles tinham esse prazer. Deus está dizendo, ó, tá vendo esses que fazem isso? A recompensa deles é aqui. A recompensa deles é na terra, porque todos estão vendo o que eles estão fazendo. Se você quer seguir o padrão de Deus, não é nem para sua outra mão. Se você está dando a esmola com a mão direita, a mão esquerda nem deve saber. Quanto mais os outros. E se assim você fizer, o seu galardão virá de Deus. E não dos homens. Isso é tão sério, meus irmãos, que uma vez Jesus estava no templo. Isso não é uma parábola, aconteceu na frente de Jesus. Jesus estava no templo e duas pessoas foram dar oferta. E perguntaram a Jesus sobre essa questão de oferta. E Jesus diz, ó, tá vendo aquele fariseu? Do muito que ele tinha, ele deu. E mostrou aos homens que deu. A recompensa deles é a glorificação dos homens pela oferta que ele deu. Tá vendo aquela viúva? Aquela viúva não tinha nada. Ela só tinha o sustento. E daquilo que era o sustento dela para sobreviver, ela deu tudo. Saiba que aquela viúva, a recompensa dela, vem de Deus. Esse é um padrão novo. Se você quer seguir o padrão que começa com as bem-aventuranças, você não está mais preocupado em ser recompensado pelos homens, ser glorificado pelos homens. Você prefere que os homens não saibam o que você fez, para que Deus lhe recompense. E ele segue novamente com a oração. A partir do versículo 5, ele vai falar sobre a oração. Mateus 6:5. E quando orares, não serás como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e no canto das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto. E o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições como os gentios,
porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não, vos assemelhais, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Da mesma forma que a oferta não deve ser pública, a oração não precisa ser pública. Não estou dizendo aqui que a gente não vai orar mais no culto, em público, que outras pessoas ouçam nossa oração, não. Mas a nossa preocupação não deve ser que os outros ouçam a minha oração. A nossa preocupação, porque naquele momento, na verdade, quando a gente ora em conjunto no culto, nem é oração, é intercessão. Quando muitos estão orando juntos, nós estamos intercedendo por um único propósito. Aqui Deus está mostrando, o novo padrão que começou lá nas bem-aventuranças, que muda o comportamento lá quando ele fala de divórcio, de adultério, de assassinato, de odiar, de vingança. Ele segue para a oferta, para a esmola. Você faz em secreto, porque você só quer que Deus lhe recompense. A oração, aquele momento em que você se encontra com Deus, também vai em secreto. Ele trabalha a tal propósito que não é novidade. Em outro texto, nós vamos ver que Jesus, falando sobre a oração, ele diz, tá vendo aquele publicano? Ele entrou no templo levantando as mãos para o céu, dizendo, eu, Senhor, eu que sou publicano, fariseu, se elogiando para que todos ouvissem a sua oração. Sabe o que é que Jesus disse? Aquele ali, a recompensa da oração dele é que todos ouviram. Estão vendo aquele gentio? Aquele gentio entrou no templo batendo no peito, dizendo, Senhor, eu sou gentio, sou pecador, de nada mereço. Tem misericórdia de mim. E Jesus diz, aquele pecador ali, aquele pecador, ele alcançará, a sua oração chegou a Deus. Então Jesus traz, o novo padrão agora não é você orar, dar esmola, fazer nada para que os outros vejam. Você faz as coisas para que Deus veja. Você busca Deus na intimidade. Você busca dar esmola porque sabe que aquela pessoa está necessitando, não para que os outros vejam o que você está fazendo. E Jesus continua, no final daquela parte de oração, ele fala de um problema que existia antigamente, existia hoje, que é essa questão da oração por repetição. Que em vez de você ter um momento de oração individual com Deus, onde você se expressa, realmente você só repete palavras decoradas de outro. E Jesus vai dizer, isso não tem validade. Esse tipo de oração não alcança a Deus. Pois Deus já sabe o que você precisa antes mesmo de você orar. O momento de oração é um momento de entrega, de se colocar aos pés de Deus, de apresentar o que você deseja, mesmo que ele já saiba. Não repetir só palavras. Aí ele nos apresenta uma oração que muitas vezes as pessoas pensam que Jesus está entrando em contradição. Porque se ele diz que não é para repetir, por que ele apresenta a oração do Pai, que nós chamamos de muitos de oração do Pai Nosso, que ele diz, portanto, vos orareis assim. Mas porque Jesus apresenta o Pai Nosso não como um modelo para você estar repetindo, mas um modelo da ideia do que deve conter uma oração. Tanto é que ele diz, o primeiro lugar da oração é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, o primeiro momento da oração, ele está dizendo, não é para buscar para você, é para se colocar diante de Deus e reconhecer quem Deus é na sua vida. É dizer, eu sei que o Senhor está nos céus, eu sei que o seu nome é grandioso, eu quero que o teu reino, a tua vontade seja feita na minha vida. Ou seja, Jesus mostra o primeiro momento de oração é você se colocar em comunhão a Deus, pedindo que Deus se faça presente em sua vida. O segundo momento, sim, você pode pedir. E você pede não qualquer coisa. Reparem que o pedido não é, Senhor, eu quero ganhar na Mega Sena. Não é. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É reconhecimento de que, Senhor, eu quero as minhas necessidades atendidas. Me dê condições de sobreviver. E ele segue dizendo que depois da oração vem a questão do perdão. Perdoai as nossas dívidas.
E é um perdão que mostra uma atitude diferente já de cristão, porque é perdoar as nossas vidas assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Ou seja, você chega diante de Deus já com aquela mentalidade das bem-aventuranças transformado. Você não pede perdão aqui para Deus e quando o seu irmão lhe ofende, você não quer perdoar o irmão. Não, já ao contrário. Eu já perdoei o irmão que me ofendeu, Senhor. Eu estou diante de ti agora pedindo perdão por mim, porque eu ainda tenho pecados. E segue mais à frente, dizendo, Senhor, eu conheço minhas falhas, não deixem eu continuar pecando. Muda a minha vida. E no final pois o que o terreno, e termina a oração glorificando a Deus. Então, nesse aspecto, Jesus não traz a oração do Pai Nosso para você ficar simplesmente repetindo ela. Repetir a oração do Pai Nosso constantemente para Deus não vai trazer nenhum resultado de oração. O que o Pai Nosso é? É um modelo do conteúdo, o que é? Primeiro, glorifica a Deus. Peça para que a vontade de Deus seja feita em sua vida. Primeiro se chegue a Deus em adoração, em glorificação a Ele. Depois você pode pedir suas necessidades. Lembre-se de sempre pedir perdão pelos seus pecados. Lembre-se de pedir o livramento de Deus contra a tentação. Então esse é o modelo de oração. Não é um gesso que tem que ser igual, palavra por palavra. Não, é um modelo. É que nem redação. Você aprende redação na escola, você não faz a redação igual a que a professora fez da primeira vez, não. A professora dá um modelo de redação para você entender como você deve construir a sua. Jesus fez a mesma coisa. Ele deu um modelo da oração do Pai Nosso para eu entender como a minha deve ser feita. E Jesus continua depois da oração tratando essa mesma ideia de que o que eu devo fazer, eu devo buscar recompensa em Deus e não dos homens. E ele vem tratar disso no jejum. De que quando você jejuar, você não deve tá com aquela cara de esfomeado, cabelo sujo. Não, você lava o rosto, unge o cabelo. Você não deve transmitir aos homens que está em jejum, que está em sacrifício, se colocando diante de Deus. Não. Quem tem que saber que você está em jejum é você e Deus. E aqueles que são casados, você, seu cônjuge e Deus. Porque dependendo da forma do jejum que você esteja fazendo, seu cônjuge tem que estar de comum acordo com esse jejum. E ele vai mostrar isso no texto, no capítulo 6, versículo 16, 17 e 18, que diz que o jejum não deve ser feito para que os homens vejam. É um momento pessoal, os homens você não deve ao contrário. Os homens não devem perceber que você está jejuando. E ele continua com essa perspectiva porque todos esses textos vão mostrar no capítulo 6 que você não está buscando recompensa aqui na terra. A sua visão, quando você dá esmola, mas não quer mostrar aos homens, quando você ora em secreto, quando você aprende a orar diante de Deus, quando você jejuma sem que os outros saibam, é porque você quer sua recompensa nos céus. E Jesus vai dizer que deve ser assim porque ele diz, não acumule para vós aqui na terra tesouros, porque a traça corrói e consome. Os ladrões roubam. Você quer juntar tesouro? Junte nos céus, porque esses são eternos. Ele vai dizer, a perspectiva é diferente. Não quer dizer que você não vai ganhar dinheiro, tentar fazer uma economia para comprar um carro melhor, uma casa melhor. Não. Mas esse não deve ser seu foco principal. O seu foco principal deve mudar. O que você busca em primeiro lugar são os tesouros celestiais. São os tesouros espirituais que não vão ser consumidos, que não vão ser destruídos, que não vão ser roubados. Esses são os tesouros que você busca. Os tesouros aqui na terra, eles são perecíveis. Que é justamente aquilo que Deus vem tratando lá da bem-aventurança, que é uma perspectiva de vida diferente. Você não tem mais como perspectiva de vida simplesmente a vida aqui, mas sim a busca no reino dos céus. E ele continua tratando, aí ele vai mudar um pouco do tema. Ele trata de alguns temas diferentes. No versículo 22 ele diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo está em trevas. Portanto, caso a luz em ti haja
sejam trevas, que grandes trevas serão. E ele segue dizendo, ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ele vai trabalhar duas coisas aqui. Uma é a perspectiva que ele diz, que os olhos são as lâmpadas do corpo. Em que aspecto é isso? Ele está aqui dizendo, é uma figura de linguagem daquilo que nós buscamos. Olhos aqui como a entrada da alma, a janela da alma. Se a minha alma anseia por coisas más, o meu interior vai ser trevas. Mas se a minha alma anseia por coisas boas, o meu interior vai ser bom. Então Jesus está dizendo, interiormente você tem que começar, sua alma tem que desejar o que é de Deus. Porque quando você deseja isso, sua alma será iluminada. Mas se a tua alma deseja as coisas ruins, se a tua alma deseja o pecado, que trevas terríveis serão dentro de ti. E ele segue ainda dizendo no versículo 24 a questão de servir a dois senhores, ou seja, ou você serve a Deus ou às riquezas. É um tema que Jesus fala muito. Ele fala disso quando ele vê o jovem rico que chega a ele e diz, Senhor, o que eu faço para te seguir? Jesus diz, segue os 10 mandamentos, honra o teu pai e tua mãe. E o jovem rico diz, Senhor, eu já faço isso. Aí Jesus diz para ele, então vai, vende tudo que tem e me segue. E o jovem se cala e vai embora. Ou seja, para aquele jovem, as riquezas eram mais importantes do que o serviço a Deus. E Jesus está dizendo, você tem que escolher a quem você serve. Você não consegue servir a dois senhores ao mesmo tempo. Se você tentar servir a dois senhores ao mesmo tempo, você vai aborrecer um e amar só o outro. Não há como você servir bem a dois mestres. E para terminar o capítulo 6, Jesus trata de uma coisa interessante, que é a ansiedade pela vida. Ele vai tratar da perspectiva de que muitas vezes nós somos ansiosos com o que nós vamos vestir, com comer, com o nosso sustento. E Jesus vai trazer uma perspectiva muito interessante que ele vem dizer, a partir do versículo 25, ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Ele está dizendo, a sua vida não é mais importante até do que você come ou se veste. Observai as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem juntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustentam. Porventura não valeis vós muito mais que aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E Jesus vai trazer um texto aqui que ele vai mostrar o seguinte, Por que você anda ansioso? Você não é servo de Deus, você não é filho de Deus. Por mais que você se esforce, na verdade você não tem controle por sua vida para poder aumentar um ano, um dia na sua vida. Você não tem controle. Deus está no controle se você é filho dele. Creia que ele há de dar o sustento. Creia que é ele que dá o pão nosso de cada dia. E ele traz duas comparações. Uma são as aves dos céus. Elas não plantam, elas não juntam em celeiro, mas mesmo assim, Deus provê a elas o que comer. Outra que é justamente de ter preocupação com comida. Com relação à preocupação do que vestir, Jesus diz, vocês viram Salomão. Mas Salomão, mesmo em sua glória, não foi capaz de se vestir tão belo como as flores do campo. E Jesus vai dizer, se você que é um pai natural, seu filho pede pão, você não dá uma serpente para ele, porque você acha que seu Pai Celeste, que é perfeito, não vai suprir suas necessidades? E aqui é justamente, novamente, Jesus trabalhando essa nova perspectiva. Você tem que aprender a viver numa perspectiva nova. Que perspectiva? A perspectiva do reino de Deus. Então você não está mais simplesmente preocupado com as coisas mudando, porque você tem sua fé e confiança no reino celestial. De que o Pai Celeste vai lhe suprir. De que Ele vai trazer o mantimento diário. Ele vai trazer essa perspectiva nova.
E após terminar essa questão de tratar do comportamento interno da sua vida espiritual, que não deve ser algo externo, para que os outros vejam, mas sim interno, e ensinar sobre oração e dependência, Jesus começa no capítulo 7 a encerrar o Sermão do Monte. E ele vai tratar de algumas coisas. A primeira coisa que ele ensina é o seguinte, é que como cristão, principalmente se você realmente trabalhou aquelas bem-aventuranças, você sabe qual é a sua condição espiritual original, que você era um perdido, que é somente a graça de Deus que permite que você esteja na presença do Pai. Então ele vai dizer, por essa experiência, uma coisa que eu digo a vocês é que você não deve julgar o próximo. Que ele vai trabalhar lá, capítulo 7 de Mateus, versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Por que vês tu o algueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trava que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixe-me tirar o algueiro do teu olho quando tem as travas no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão. Então Jesus está dizendo, não é função sua julgar o próximo. Porque se o próximo tem um problema, você pode ter. Jesus está dizendo aqui que, nesse exemplo, ele tinha um maior. Então não é função nossa julgar o próximo, até porque se a gente aprendeu a perspectiva das bem-aventuranças, a gente sabe qual é a nossa condição espiritual inicial antes de Cristo entrar em nossas vidas. Então a minha função não é julgar o próximo. A minha função é se compadecer do próximo, ser misericordioso com o próximo, não julgar. Porque se eu julgo o próximo, Deus diz que esse padrão que você usa para julgar, você vai ser julgado por ele. E sinceramente, eu prefiro ser julgado pelo padrão divino, sendo Cristo a minha cobertura, do que julgar pelo padrão que eu penso que posso julgar o próximo. Então Cristo está sendo, não julgue o próximo. Não julgue, porque você vai ser julgado da mesma forma. Outra coisa que ele fala é sobre não lançar a pérola aos porcos, que é um texto muito comum, que é sobre você prezar as coisas de Deus, não estar desrespeitando as coisas de Deus, largando aquilo que é precioso em todo canto. Você deve preservar aquilo que é precioso, que Deus tem lhe dado. Novamente ele vai falar sobre a oração, só que aí no caso, incitando a orar, ele vai dizer, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abre-se-lhe-á. A qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ele vai aqui trabalhar essa questão de que você deve estar em oração. Orar para buscar, se tem uma necessidade, se está passando por um problema, busque. Se coloque na presença de Deus, peça. Peça. Lógico que o próprio Cristo diz que muitas vezes orais e não recebeis, porque não sabeis como orar. E não é como orar a forma do que você fala, ou se você fala eloquentemente, ou se você é uma pessoa humilde, não. É porque muitas vezes a gente pede algo que o próprio Cristo disse que não é correto se pedir. Então nós temos que aprender em Deus. E com isso pedir o que nós precisamos. E ele segue falando sobre duas estradas, que aí ele vai mostrar que na verdade o caminho do reino não é um caminho fácil. Ele vai dizer que existe uma porta larga, e essa porta é um caminho largo e uma porta larga, mas essa porta é da perdição. Que na verdade a porta para o reino é um caminho estreito, uma porta estreita. O que isso significa? Que o reino não é algo simples. O reino é algo que você se dedica, é algo que você exerce sacrifícios pessoais, é algo que você tem que colocar em primeiro lugar, não é algo simples. Há uma busca, há uma entrega, há todo um se colocar diante de Deus. Ou seja, é possível alcançar o reino, mas há uma vida de entrega, há um padrão estabelecido e esse padrão é alto. Esse padrão é alto. Como você alcança esse padrão? Se entregando a Deus. Foi isso que ele mostrou nas bem-aventuranças. Você sozinho você não alcançaria. Porque o caminho é estreito, a porta é estreita.
Como você consegue passar por isso? Quando você reconhece que você sozinho não é capaz de fazer isso. Quando você sozinho não é capaz de fazer isso, então você se coloca diante de Deus e pede a Deus. E dos versículos 15 até o versículo 23, Jesus vai trazer uma coisa muito séria. É que nem todos que estão dentro do reino visível humano, nem todos que estão dentro da igreja, instituição, não igreja espiritual, são verdadeiramente servos de Deus. E Jesus aqui vai dizer, aqui, nós devemos ter cuidado com os falsos profetas. Não é a primeira vez que ele fala e nem vai ser a última. Ele constantemente vai dizer que nós temos que ter cuidado, porque ele estabelece que dentro da igreja muitas vezes terão lobos em pele de ovelha. Se nós não buscarmos em Deus, nós vamos ser enganados. Então nós temos que ter cuidado com os falsos profetas. É uma coisa que muitas vezes é um erro, é que se diz, porque você não pode julgar o profeta. Não, você não pode julgar o profeta como você não pode julgar ninguém. Mas você pode julgar o ensino, a profecia. Se aquilo que a pessoa está dizendo vai de encontro à Bíblia, jogue fora. Não veio de Deus. Mas aí você tem que conhecer a Bíblia para saber. Por isso que Jesus diz, acautelai-vos. Você tem que ter cuidado, porque eles vão estar disfarçados de ovelhas, mas por dentro serão lobos roubadores. Existe um texto em Atos que fala sobre a igreja de Bereia, que é o primeiro lugar onde os membros da igreja foram chamados de cristãos, ou seja, primeiros pequenos cristos. E a igreja lá de Bereia era muito conhecida por um critério. Pedro, Paulo, os grandes homens de Deus iam pregar, e eles simplesmente não, porque é Pedro que está falando, está certo. Não. Não importava quem fosse que pregasse. Aquilo era analisado por eles, de acordo com a palavra de Deus. Se está na palavra, tudo bem. Se não está, não veio de Deus. E isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Mas para poder fazer isso, temos que ter um conhecimento da palavra. Se você não estuda a palavra, se você não lê a Bíblia, se você não ora diante de Deus, se você não busca a direção do Espírito Santo num devocional diário com Deus, como você vai se prevenir de receber um falso ensinamento e acreditar nele? Então é preciso se colocar diante de Deus e orar e ler a Bíblia para não ser enganado pelos falsos profetas. E Jesus termina o Sermão do Monte com um último ensinamento, que é um dos ensinamentos que eu acho muito lindo, Jesus. Capítulo 7, versículo 24, ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus termina o Sermão do Monte dizendo esse ensinamento importante. Você quer ser a casa firme na rocha? Você tem que ouvir o que eu lhe ensino e praticar. O último ensinamento de Cristo no Sermão do Monte é: pegue tudo isso que eu ensinei, as bem-aventuranças, sobre homicídio, sobre adultério, sobre oração, sobre esmola, sobre julgar outras pessoas, sobre como você se comporta, sobre confiar em Deus. Pegue tudo isso, pratique. Aí você vai ser uma casa construída sobre a rocha. Pegue tudo que eu lhe ensinei, ouça e não pratique. E você vai ser um homem tolo. Por quê?
Se você não pratica, meus irmãos, não adianta somente ouvir. Então, tudo isso que nós temos falado sobre o Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças, que nós falamos hoje, sobre essa questão de comportamento, que nós podemos separar em 3 questões. Primeiro, tudo aquilo que a lei dizia que era proibido fazer, Jesus continua dizendo que é proibido. Só que agora ele diz que, além de fazer o ato, o simples desejo do seu coração, de se irar contra o irmão, de cobiçar a mulher do próximo, isso já é um pecado. Nós temos que lutar contra isso. Segundo aquela coisa que Jesus vai dizer, que as suas intenções elas têm que ser privadas com Deus. Você não deve buscar o dinheiro, a glória nesse mundo. Você quer dar esmola? Dê esmola porque a pessoa precisa, que Deus lhe recompense. Você quer orar a Deus? Que você ore em privado e Deus lhe recompensará. A terceira coisa que Jesus nos ensina é: o comportamento tem que ser diferente. Eu tenho que deixar de viver pensando nesse mundo e já começar a viver pensando no reino. E isso vai estabelecer esse padrão de mudança. É esse padrão novo do reino espiritual que Cristo apresenta. E é isso que Jesus termina no Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte ele vai tratar isso. Ele vai tratar o quê? O padrão que Deus quer para você. Ele começa primeiro com as bem-aventuranças, que é um padrão pessoal, interno, espiritual. Quando você alcança esse padrão e há essa mudança interna, o que é que acontece? Você começa a agir seguindo o resto do Sermão do Monte. Começa a trazer essa mudança, essa nova perspectiva. Por quê? Porque houve uma mudança agora interna e haverá uma mudança externa. Então, essa é a importância do Sermão do Monte, é entender o padrão que Deus estabeleceu para você. O padrão que Deus estabelece para cada um de nós como cristãos. E ele termina esse sermão com um dos ensinamentos mais importantes. Você ouviu tudo isso sobre o Sermão do Monte. Agora pratique. Porque só ouvir não é suficiente. Quando você só ouve, você é o tolo que edifica a casa na areia. Ela vai cair. Se você ouve e busca a prática, você é o sábio que constrói sua casa na rocha. E vai cair a chuva, transbordar os rios, soparão os ventos e derão com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada na rocha. Você quer ser a casa edificada na rocha, que não importa a tempestade ao seu redor, ela vai permanecer. Ouça e pratique aquilo que Cristo tem falado no Sermão do Monte. Amém? Vamos orar? Vamos orar por essa palavra, vamos orar pelo término desse estudo, né? Senhor nosso Deus, nos colocamos na Tua presença, Pai. Queremos Te agradecer pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado, Pai. Que o Senhor possa estar trazendo essa palavra que foram faladas nessas semanas. Que nós possamos ouvi-la, buscá-la, aprendê-la e praticá-la, Pai. Que nós buscamos verdadeiramente ser uma casa construída na rocha, Deus amado. Por favor, Pai, traz-nos essa aplicação viva, Pai, essa prática, que nós possamos ser verdadeiramente cristãos que ouvem e praticam, que buscam esse padrão mais elevado que Deus estabelece para nós. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, alguns avisos. Amanhã nós temos GR. O que é o nosso GR? O GR é o nosso grupo de relacionamento. É o momento de nós estarmos juntos, aprendendo mais da palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus, podemos estar em comunhão. O GR ainda não está sendo presencial, ele está sendo online. Então, aqueles que desejam participar, entrem em contato em nossas redes sociais ou pelo o nosso WhatsApp da igreja, que é o 988563661. Entre em contato conosco, que nós mandaremos para você o link para você poder participar da reunião online. No sábado, nós temos o Tamo Junto. O Tamo Junto é o culto da mocidade. O culto da nossa mocidade ainda também não está sendo presencial, ele está sendo online. Então, você quer participar
Se você quer participar do nosso encontro dos jovens, você entra no nosso Instagram da Juventude, que eu não lembro agora, me fugiu a cabeça, eu estou tentando achar aqui, eu esqueço da igreja, mas no nosso Instagram da igreja, da igreja em si, o Igreja Batista Praia, nós damos no nosso feed e no nosso history o link do ao vivo. Então no sábado nós temos o nosso culto do Tamo Junto. E no domingo à noite, o culto da nossa igreja no domingo à noite, ele está acontecendo presencialmente, mas você tem que se inscrever. Na descrição do nosso perfil do Instagram há um link para você poder se inscrever. Pronto, ó, o pastor acabou de publicar aí o Instagram da Juventude, é o @Juventude IBPraia. E você, no sábado, estamos no culto lá da Juventude. No perfil da igreja, do Instagram, nós temos um link. E esse link nos direciona a todas as redes sociais. Ao nosso Instagram, ao Facebook, YouTube, WhatsApp e o culto do domingo, que é a sua inscrição. Se você quiser participar do culto do domingo presencialmente, você tem que se inscrever, que há um limite máximo de pessoas que podem estar presentes. Então, se você quiser participar, você tem que se inscrever primeiro. Então, por isso, nós pedimos que você se inscreva. Então, meus irmãos, esses são nossos avisos. Lembrando que a partir de quarta-feira começa uma série nova. E então, que vocês possam estar também participando para aprender mais de Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Amém.